Fala, galera, mais um de cara pro Duque, sensacional, vamos aí evoluindo. Esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Precisa de segurança, facility, segurança eletrônica, procura o Grupo Liberdade, condomínio e indústria, que eles vão te atender com maestria. E CBE Bombas, bomba de alarme de incêndio, bombas e pressurização também vão te atender com total respeito e carinho. Eu estou aqui muito feliz porque estou na área de segurança há 22 anos. E a área de segurança privada, ela tem um braço muito forte de ensinamento, de aprendizado e de respeito à segurança pública. E hoje eu estou presente da doutora delegada Lívia Roberta. Uma grande honra. Tudo bem? Tudo bem. Quero agradecer esse convite, que foi feito já no final do ano, quando a gente se conheceu. E agradeço o seu carinho também pela polícia, pela segurança pública, essa parceria, o respeito, que muito engrandece. A gente trabalha com parcerias, né? E precisa, né? Precisa entender todos os lados, né? Exato. De como é o trabalho, qual o empenho disso tudo, né? É uma grande missão, viu, É uma Duque? grande missão, né? E como é que você chegou na polícia? Eu brinco, eu falo que às vezes a gente escolhe a profissão e outras vezes a profissão nos escolhe. Parece que o caminho, quando é para ser nosso, ele abre e ele vai de uma tal forma que tudo vai dando certo. Então, a minha primeira faculdade foi enfermagem. Tá brincando. Mas sempre no viés de cuidar de gente. Sempre cuidar, exatamente. Exatamente. Mas por questões familiares eu precisei trancar, nós mudamos de estado, morava no Rio Grande do Sul, precisei trancar, na época fiquei bem chateada. E aí o meu tio me falou de um concurso público inicialmente na Prefeitura de Embu das Artes. Conhece Embu das Artes, com aquela feira maravilhosa? Eu busco mel na Cidade das Abelhas. Então, exatamente, é tudo por ali, né? Tudo por ali. Aí prestei o concurso da Prefeitura, fiquei com a faculdade trancada, passei, fui bem classificada e fui designada para trabalhar na Secretaria de Turismo e Cultura. E lá na Feira de Artes e Artesanato, tinham policiais civis e militares que faziam a segurança. Entendi. E aí fiz uma grande amizade com eles, e eles me incentivaram a fazer o concurso para a polícia. E aí eles comentaram comigo, olha, tá para abrir para a Polícia Civil na carreira de agente de telecomunicações. Falei, gente, o que faz um agente de tele, né? Fica ali só no QAP. Como é que eu poderia explicar assim, de uma forma muito simples? Quando a gente assiste os filmes, a gente vê aquela central de atendimento, que os policiais que ficam no apoio das viaturas, né? Quando solicitam uma placa para verificar que o indivíduo é procurado, quando precisa de um apoio, é óbvio que a gente não tem aquela estrutura toda, com aqueles telões maravilhosos, mas se parece muito com o Copom da Polícia Militar, o CEPOL da Polícia Civil. Então, eu fiz esse concurso por indicação desses amigos, estudei, claro, o concurso saiu, eu passei de primeira. Né? Que legal. Foi muito legal e eu já estava um pouquinho mais velha, né? Porque quando eu comecei a faculdade aos 17 anos, eu não tinha um pouco de dúvida do que eu queria quando eu entrei na enfermagem. Tranquei a faculdade. Aí entrei na Polícia Civil. Comecei a ter aulas na Academia de Polícia, a nossa gloriosa Cadepol. Que legal. E lá eu passei a ter aulas de Direito Penal e Processual Penal. Aí eu me encantei. Eu falei, esse é o meu caminho. É aqui, eu vou fazer Direito. É isso que eu quero para a minha vida. Então, um pouquinho mais velha, já estava com 25 anos, aí eu me encontrei. Eu gosto sempre de falar para os jovens isso, porque muitas vezes eles se cobram. Poxa, eu não sei que curso eu vou fazer. Então, às vezes, o caminho é você trabalhar primeiro, né, ou fazer um concurso, que sempre é um excelente caminho, concurso público, que a gente tem o nosso salário, né, a estabilidade, que é tão importante hoje, e te dá condições de você custear a sua faculdade. E aí eu me encontrei, fiz o curso de Direito, falei, vou ser delegada de polícia. E aí fiz a faculdade, fiz OAB, fiz concurso para delegado, passei, e os caminhos se abriram para mim de uma tal forma que eu creio que a profissão me escolheu, e esse era o meu caminho. E é um propósito, né? Um propósito. Porque é uma questão que você está falando, é muito legal. Essa dica é fundamental. Procura o que te faz bem. Exatamente. Mas vai testando sem problema nenhum. Claro que sim. Para depois não ficar frustrado.
Exatamente. Né? E aí você vai seguir uma carreira bonita, porque realmente te enaltece. E aí você fala assim, cara, como eu olho para trás, será que eu seria uma boa enfermeira? Exatamente. Mas a pergunta é, não, eu sou uma ótima delegada. Muito legal, muito legal, isso, muito legal. Realmente. E assim, quando eu estava fazendo enfermagem, eu estava ali, eu falei, não, eu preciso de uma profissão. Eu acreditava que era o meu caminho, mas eu não tinha aquele brilho nos olhos. O brilho nos olhos. Quando eu entrei no curso de Direito, eu falei, eu nasci para fazer isso. Nasci. E tem muita delegada, né? Tem, mas nem sempre foi assim, hein, Duque? Nem sempre foi assim, né? Eu faço algumas palestras com uma querida amiga, queria mandar um abraço para ela, né? A doutora Flora. Ela é delegada da mulher, lá de Embu das Artes, tem 30 anos na Polícia Civil. Imagina. Como que era antigamente? Antigamente, o concurso 200 vagas, por exemplo, aprovava 5, 6, 7, 10 mulheres no máximo. Isso muito antigamente. Aí, quando eu ingressei, essa situação já foi mudando. E hoje, então, se não segurar, a mulherada toma conta. Porque, e não era uma questão machista, né? Olha, era uma questão da mulher querer procurar a profissão, né? Exatamente. Hoje, é claro que a mulher está em todas as áreas, né? A mulher, a gente fala, o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas a própria mídia também mostrou algumas artistas delegadas, a nossa querida Giovanna Antonelli, aí, que arrasou. Representou, né? E que mostra, poxa, aquele encantamento para as mulheres. Olha, é um caminho para mim. Eu fui num evento, um tempo atrás, na Armalite. Aí estava lá toda a Polícia Civil, né? Aí a gente chegou lá, tudo mais, eu acho que eu vi, eram mais de 50% era o público feminino. Que legal. E eu achei aquilo muito legal, porque acho que o público feminino, a mulher, ela tem um olhar diferente. Ela comanda diferente. Ela consegue... Você tem uma turma, uma equipe grande, né? Claro que sim. Então, você consegue determinar de uma outra forma, eu acho. É aquele olhar um pouco mais amoroso e aquele acolhimento, entendimento, sensibilidade. E a própria vítima, mulher, de um crime sexual, ela se sente mais à vontade para poder desabafar com uma mulher. Mas nem sempre foi assim. Quando eu ingressei na polícia lá em 2001, que foi ontem, hein? Você falou que você está nessa área de segurança há 22 anos. Eu estou na polícia há 24. A gente entrou mais ou menos na mesma época, né? Ainda existiam alguns posicionamentos machistas. É claro que sim, da própria instituição, de algumas pessoas da instituição que entendiam que o ingresso das mulheres não era benéfico para a instituição. Claro que isso é uma minoria, né? Sim. E hoje a gente vê o quanto a Polícia Civil precisa das mulheres. E eu sempre incentivo, eu faço palestra em escolas, né? Ah, que legal. Criança, adolescente. E, de maneira geral, palestras em todos os lugares. Mas o público das escolas é onde eu acabo indo mais vezes, até pela facilidade no município que eu trabalho, né? Então, eu falo assim, a polícia precisa de vocês, meninas. Como nós precisamos. Porque para que sejam instaladas as delegacias 24 horas da mulher, precisa de policiais femininas. Então, a gente ainda precisa de mais gente. Então, e é uma coisa que a gente vai entrar numa seara importante. Você vai palestrar em escolas, eu acho muito legal. E essa palestra com conteúdo de... Olha, a minha primeira intenção é aproximar a polícia da sociedade. Ponto. Primeira coisa. Desmistificar, né? Mostrar esse lado amigo, esse lado... essa aproximação, nós não somos extraterrestres, né? A gente não tem um superpoder. Não. E eu gosto de mostrar para eles o que eu sentei no banco de uma escola estadual. Boa. E que meus pais se separaram, passei por dificuldades pessoais, familiares, e você não precisa nascer num berço de ouro para você ser aprovado num concurso. Pelo contrário, é as dificuldades que nos fortalecem. Então, para mostrar... Então, existe um dos temas da palestra se chama Projeto de Vida. Que legal. Fala, olha, esse é um caminho que deu certo para mim e pode dar certo para você também. Vem. Então, eu venho de escola estadual se empenha. E eu consegui. Exatamente. E é óbvio que a gente também fala daquele tema tão polêmico que é a violência escolar. Você lembra da época dos ataques das escolas? Combate às drogas, o bullying, o cyberbullying. E eu também gosto de falar, depende do mês que tenho
o combate ao suicídio, ao abuso infantil, nós temos o Setembro Amarelo, Maio Laranja, Outubro Rosa, o Mês das Mulheres. Então, a gente fala de diversas temáticas. E até mesmo para explicar para as crianças, às vezes, a diferença da civil e da militar, que eles não sabem. É boa também, né? É verdade. As pessoas em geral. Mas eles se interessam? Eles ficam ali olhando aquilo tudo? Olha, é tão engraçado, Duque, porque quando você vai falar com criança, os pequenininhos, eles amam a polícia. Quem quer ser policial aqui? E é tão bacana que eles já pediram até autógrafo pra gente. Olha, eles abraçam e beijam e pedem autógrafo. Aí, conforme vai crescendo, a gente vê alguns um pouquinho mais tímidos, já é um pouquinho, conforme vai subindo a idade, vai diminuindo um pouco. O ensino médio já tem um pouquinho. Mas quando a pessoa parar para pensar no emprego, né, no bem que você faz para a sociedade, como é legal o nosso trabalho. É muito legal, mas é um ato de coragem. É corajoso, é claro que sim. Porque você blinda a sociedade e quem te blinda, né? Porque você está ali a todo momento. Eu falo isso há 22 anos, eu vi muita coisa, né? Uhum. E você fala, como é que é essa estrutura? O que eu tenho que fazer, né? Para realmente colocar o meu propósito na frente. Exato. Às vezes abdica da família, né? O próprio risco de vida. O próprio risco de vida. Você não tem dia, não tem hora, não tem momento. Então, você tem que ter um autocontrole. Exatamente. Essa semana mesmo, eu fui chegando em casa assim, 11, 11h30 da noite, em razão de compromissos e ocorrências que demandam a nossa atenção e o nosso cuidado. Então, a gente não tem muita hora para chegar. Então, é um sacerdócio, é uma missão. É uma missão. Mas eu sou apaixonada pela minha profissão. Estou muito feliz, né? E eu quero ver esses jovens, as meninas, os meninos deficientes. A polícia tem espaço para todos. Existe, claro, a cota para deficientes em todos os concursos públicos para promover igualdade de acesso. Que legal, né? Então, tem uma preocupação muito grande. Tem. E como é que você vê a sociedade hoje? Olha, a gente estava batendo um papo aí, né? Como tem mudado a nossa sociedade, eu vejo da forma como eu fui educada e criada, né? Num lar com dificuldades, imagino que o seu também, como todos nós, mas com princípios e valores e respeito, né? Tanto a Deus quanto ao próximo e percebendo o que é o certo e o errado, e sendo educado nesse sentido, né? E das consequências que você vai ter quando você escolhe um caminho do mal, vamos falar dessa forma. Um caminho torto ali. Um caminho torto. Então, você precisa ter essa consciência que você vai ser reprimido, você vai ter sanção e que vai pagar um preço. É aquele eterno ditado, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu vejo hoje as pessoas mais intolerantes, mais inconsequentes, muitos dos valores da sociedade, da família, do respeito, da boa convivência, isso tudo sendo perdido, né? E as pessoas também, após a pandemia, eu percebo também questões emocionais profundamente, as pessoas mais abaladas, com um emocional um pouco mais frágil, com dificuldade para reagir diante de momentos difíceis, porque a vida... Sempre você vai enfrentar dificuldade, né? A todo momento. A gente fala de uma evolução do ser humano, né? Mas, infelizmente, ele retrocedeu. Retrocedeu. E esse retrocesso, ele realmente traz... Aí o cara se apega lá à bebida, a um monte de coisa, gera uma violência descabida, né? Claro. Você fala assim, que não é... eu tenho a delegacia da mulher. Cara, tem coisa... vou fazer 57 anos. Não parece, parabéns. Não, obrigado. Mas, doutora, não, é ótimo, mas, ao mesmo tempo, é contraditório. Eu preciso ter uma delegacia porque eu tenho um aumento exponencial de violência, de ataque contra a mulher. Exatamente. Exatamente. Então, deveria ser uma coisa... Porque eu venho dessa safra que olhar para o meu pai e para a minha mãe, eu já... Opa! Não precisa nem falar. E o professor? E o respeito pelo professor? O respeito pelo professor. Então, quer dizer, você imagina que você tem que colocar mecanismos para tentar coibir essa reação das pessoas. Falei bobagem? Não, você está no caminho certíssimo. E só um pequeno adendo, nós estamos ainda no finalzinho do mês de janeiro, né? Nós temos o Janeiro Branco, que é da temática da saúde mental,
Vamos cuidar da nossa saúde mental. Como é importante? Eu sou delegada de polícia, eu tenho 47 anos, eu faço terapia e me ajuda muito. Tem que fazer. Muito. É muito. Muito. Então, muitas vezes, na época dos ataques das escolas, os professores, a direção, falavam para os pais, olha, encaminhe o seu filho ao psicólogo. E as pessoas ainda têm um preconceito. Achavam um absurdo. Meu filho não é louco. Não é louco. Espera aí, gente, vamos cuidar, porque é um olhar técnico e que, muitas vezes, sendo trabalhado aquela questão, a pessoa se desenvolve de uma maneira brilhante, com muita mais facilidade de lidar com a rejeição, com o medo, com a dor. E isso ajuda com a questão do convívio social melhorar muito. E sobre o ponto específico que você falou, a temática da violência doméstica, que eu fiz N palestras, podcasts, um abraço para todos os meus amigos aí que me convidaram para participar de podcasts, para falar de violência doméstica, e a gente aprofundou muito o tema do feminicídio, mas hoje a violência, de maneira geral, contra os animais. Não, está absurdo. Contra crianças, idosos, pessoas sendo maltratadas em clínicas de reabilitação, idosos, sofrendo maus tratos pelos familiares. Eu não consigo entender, gente. Então, é a violência, de maneira geral, na nossa sociedade. É claro que é a temática da mulher, mas esse tema também dos animais, que está, no momento, na mídia, é algo que é uma violência brutal, é uma covardia. É covardia. Covardia. E aí você fala, é legal o que você está dizendo, porque quando a gente olha, que eu acho que é uma somatória, né? Uhum. O cara mentalmente o cara tá ruim. Aí ele perde, isso não quer dizer que justifique qualquer coisa. Não. Uhum. Porque ele precisa procurar ajuda. Claro que sim. Uhum. Mas ele não procura. Então, a forma que ele reage a todo o desemprego, alguma coisa, ele vai lá, machuca o cachorro dele, briga com a esposa, violento, filhos, hoje não tem valor mais nenhum. Os pais também maltratam os pais. Os pais maltratam, o filho maltrata, quer dizer, e está tudo bem, parece que está normal. Então, você estar legal com a sua família é o incorreto. Eu falei esses dias, não, eu tenho lá, pô, a gente conversa muito. Tá? Não, mas como é que é? Vocês almoçam, vocês jantam juntos? Que absurdo. Como assim? Né? Então, quer dizer, existe... E a gente vive também num mundo hoje, que na nossa época não era assim, que com certeza você frequentou bibliotecas igual eu. Nós temos hoje um mundo digital que nos favorece imensamente, nos ajuda demais, mas a internet... Bem usada, né? As redes sociais sendo usadas muitas vezes, se mostra aquele mundo perfeito, as famílias perfeitas. E não está assim. Cada um só vai postar o melhor momento do seu dia, né? E aquela comparação que eu tenho com o outro, que ele tem, eu não tenho, e as pessoas não estão sabendo lidar com isso. Administrar isso. A comparação, em vez de correr atrás do seu, de valorizar o que você tem, do cuidado, do auto-amor, que é tão necessário. Então, as pessoas começam a se comparar, a se desvalorizar. E aí vira um ciclo. E aí vai cair tudo dentro desse problema que é público. Exatamente. E aí vai para a delegacia. É isso que eu ia falar agora. Aí vai para a delegacia. Aí o negócio... Exatamente. Aí você vai me salvar aqui. Não, aí ele espelha em você aquilo que você falou. Eu não sou super-homem. A gente está ali. Mas espelha, vou resolver aqui. E aparecem diversas situações, até uma engraçada que eu comentei essa semana, que as pessoas hoje podem fazer o registro das ocorrências online, que facilitou muito a delegacia eletrônica, né? Sim. E aí, todos os dias, assim que eu chego na delegacia, eu já leio todos os boletins de ocorrência e para cada um dada uma destinação. Seja para investigação, seja aguardando um laudo, alguns casos que não são criminais para arquivamento. E foi registrado um caso engraçado que o cidadão falou que ele está sofrendo uma perturbação sonora por parte de um galo que canta às 3 da manhã. E que ele exigia providências contra essa situação, contra este galo, né? E que ele exigia que a polícia tomasse uma atitude, né? E aí, é claro que nós chamamos essa vítima, nós tínhamos que ouvir o que ela tinha para nos dizer, né?
E ele falou que estava com a questão mental muito perturbada por causa do gato. Do galo, desculpa. Galo. Mas a gente vê que existem questões muito mais profundas ali, né? Que a pessoa vem enfrentando e que, obviamente, né? Mas você vê a relação das pessoas. Uhum. Aí você puxou um ponto que me faz, de novo, uma memória afetiva. Minha mãe morava numa casa grande, tinha pé de um monte de coisa lá. E tinha uma bendita de uma araponga. Uhum. E a araponga, o grito dela é uma martelada. Sim. É pior do que galo. Pior. Porque aquilo não para. A araponga linda. E ficava lá no fundo da casa, então tinha coelho, tinha um monte de coisa lá. Tipo um mini sítio. E a araponga ia, pá. Os vizinhos enlouqueciam, porque ela não parava, era 24 horas dando martelada, né? Uhum. Eu achava aquilo um bárbaro. Eu gostava daquele barulho, acostumei. Só que o vizinho batia na porta e resolvia vizinho com vizinho. Sim, exatamente. As relações interpessoais. Vamos encontrar uma solução. Vamos encontrar uma solução. Vamos tentar, sei lá, doa a araponga para o outro local, ou sei lá. Um sítio, uma fazenda, alguma coisa. Mas tinha uma inter-relação diferente. Claro. O cidadão aí do galo, né, que tá, ele não conseguia nem falar com o dono do galo. Ele recorreu para você. Para a polícia, exatamente. E nós, dentro do possível, óbvio que nós temos prioridades de crimes graves. Lógico. Né? Nós temos, assim, N situações. Então, sendo uma delegacia tranquila, a gente pode chamar o proprietário, mas isso não é uma questão da polícia. Isso é uma questão social. Muito mais. Dá para resolver ali. Claro que dá para resolver ali. A gente fala muito de mediação. É excelente, excelente. Aí fala lá em condomínio. Você imagina um condomínio com 500 unidades, se todo dia alguém colocasse lá um boletim de ocorrência eu ia ficar doida. Eu ia ficar doida. Porque você não ia assim, parar de ler. Hoje nós temos assim uma demanda de estelionato, né? Golpes cada vez mais criativos, uma quantidade gigantesca de golpes. E aí começa. Imagina se vai parar toda essa situação do condomínio. E ontem quase passei por um golpe. Porque eles são criativos demais, né? O cara me ligou, eu estava no carro, o cara me ligou, eu atendi pelo carro. Aí, você... Falou meu nome completo, hein? Olha só. Tem uma notícia muito boa, você joga lá no negócio lá do... Eu falei, o quê? Do fulano da televisão, tal, não sei o quê. Eu falei, não estou entendendo o que você está falando. Abre a câmera. E aí o celular estava do lado, assim, virado, né? Abre a câmera. Primeiro que eu estou dirigindo, eu não vou fazer isso. Eu atendi pelo Viva Voz, né? E aí ele, não, mas abre a câmera, eu não estou te vendo na câmera. É uma notícia boa. Aí eu falei, cara, não estou te entendendo, cara. Ele desligou, ele mesmo. Então ele queria a minha foto lá para cadastrar ali para usar para outro lugar. Mas é isso mesmo, a gente precisa muito você tocou num ponto importante, a mediação, a conciliação, para que a polícia possa se concentrar nos crimes, efetivamente. Não estou dizendo que a polícia só vai dar atenção para latrocínio, homicídio, feminicídio, porque, às vezes, o próprio feminicídio é resultado de uma ameaça, um xingamento, uma injúria. Pequenininho. Que foi aumentando. Exatamente, mas uma questão que é social, que é de convivência, que pode ser resolvida facilmente entre as partes, vamos deixar a polícia concentrar naquilo que realmente é importante. Porque senão te tira do foco. Exatamente. E esse é o problema. Então, as pessoas que vão viver numa comunidade, primeiro que tem que saber, não precisa gostar de gente, mas pelo menos aceitar. E respeitar as regras, né? Aí eu falo assim, eu sei que hoje eu não posso ligar a música alta. Porque eu tenho um vizinho ali, e amanhã é ele que não vai ligar para mim. Exatamente. Então, quer dizer, existe um consenso. Só que a coisa está tão instaurada, está tão complicada, e eu falo muito do síndico sendo atacado, né? Nossa, muitas vezes. E demais, enfim, e moradores que não se entendem. Então, vai para uma casa de rua, fica quietinho ali, sozinho, mas tem que entender que a polícia não vai ficar lá ao bel prazer para resolver se o cara parou o pneu em cima da faixa da vaga. Exatamente. E assim, às vezes o síndico também fica numa situação bem delicada,
Porque o morador quer que ele seja policial, juiz, investigador, quer que resolva tudo ali de imediato, no mesmo momento. E muitas vezes ele corre risco. Acaba correndo risco também. Você mora em prédio? Moro. Então, eu saí de prédio porque eu não aguentava mais tomar multa. Porque meu filho bagunçou muito. Nós, policiais, a gente tem que ter esse cuidado da segurança. E o condomínio oferece uma segurança maior. O policial... infelizmente, no mundo que nós vivemos hoje, se você for roubado, ou você mata ou você morre. Não tem então, jeito, identificou que você... E está morando muitas vezes numa casa com acesso à rua, a gente se torna um pouco mais vulnerável. Não deveria. Deveria ser a segurança para todos. Mas o condomínio traz a segurança, um plus a mais. E aí você sente essa relação de segurança? Eu preciso morar em condomínio. Para mim é essencial. Pelas próprias questões de acesso, reconhecimento facial, tudo isso a pessoa para te abordar é muito mais difícil. Então, traz isso. Só que as normas de convivência têm que ser... Tem que ser boas para todo mundo. E realmente não é fácil para o síndico. Não é fácil para ninguém, né? Porque eu entrevistei muitos síndicos. Sou amigo de vários. A gente falou lá no Condo Hub, né? Sim, foi muito legal. Você já tinha vivido essa experiência? Olha, eu nunca tinha sido entrevistada por um podcast voltado para condomínios. Não? Então, eu gosto muito de experienciar... novas situações. Novas, porque eu também aprendi um monte. Então, foi muito legal. E condomínio é uma estrutura que precisa ser olhada, precisa ter um controle muito rígido de quem entra e circula dentro do prédio, né? Então, são protocolos que aí a segurança privada, onde eu fico, ela entende o intramuros. Sim, exatamente. E a pública é aqui a rua, é o entorno. E a gente sempre em parceria. Mas tem que ter. Né? Porque eu vou sempre te perguntar, como é que está a região? Qual é a incidência do que tem aqui, né? Nível de alguma coisa. E uma questão importante também, que hoje é lei sobre a questão da violência doméstica em condomínios e a responsabilidade do síndico, no caso, de comunicar à polícia. E tem que pôr a colher, né? Exato. Que antigamente ninguém fala. Era um bordão antigo. Né? Briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Hoje sim, você tem que comunicar. Tem que comunicar, é óbvio, e aí foi perguntado para mim, mas e aí, falou um pouquinho mais alto, para tudo tem que ter o bom senso, né? Você percebe quando é uma questão familiar, de algo que está sendo discutido ali, ou você leva um pouco o tom de voz, quanto uma pancadaria, gritos, ameaça de morte. Então, mas a violência, ela começa a ter várias vertentes. Exato. Para mim, todas são terríveis, mas aquela psicológica que o cara fica ali falando devagarzinho, baixinho. E essa é aquela que ninguém vê. É a mais perigosa. Porque ele está maltratando a pessoa. Está tirando a pessoa do giro, né? do apoio que tem de cabeça, né? E ele fica ali, minando. E essa vai se tornando cada vez pior, né? E uma lesão corporal, ela chega a lesão corporal. Marca. Deixa a marca. A violência psicológica, ela não aparece mas a marca está forte. Então, muitas vezes a pessoa se submete por anos a fio, até perceber que estava num relacionamento tóxico. E isso é extremamente grave, tanto que hoje também virou crime a violência psicológica, né? Não, sim. E agora, vamos supor, no âmbito condominial, para o síndico perceber algo nesse sentido fica mais difícil. Aí é a própria vítima que tem que... Você fez alguma coisa de psicologia também? Não. Não? Mas nós delegados, nós somos um pouco psicólogos. Porque quando a pessoa chega lá... Porque tem aquele negócio, né? Eu conto ou não conto. Como é que você está passando? Então, isso acontece muito. A vítima está com o olho roxo. E fala mas tem que estar no visual, né? E fala às vezes que caiu e está defendendo o agressor. Não. Outras vezes ela fala que realmente está machucada, o olho está... Eu falo do olho porque recentemente atendi um caso assim. E ela não quer fazer nada contra o autor. Não quer. Isso é complicado. Você está vendo que o negócio está complicado. Exatamente. Então, é óbvio que a gente tem o poder de fazer, independente da vontade dela, só que, por exemplo, um exame que ela teria que fazer voluntariamente, ela não vai fazer. Ela não vai fazer. Comparecer à audiência? Não vai. Voltar na delegacia? Não vai. Será que é o medo de uma represária maior? Com certeza. Dependência emocional, financeira, psicológica e o próprio medo que se tornou do agressor. E tem marido que busca ajuda?
Então, é muito interessante. Eu estava pensando, você leu meu pensamento aqui. Estamos numa sintonia legal, hein, Duque? Estamos bem. Porque, exatamente, como eu falei daquela minha querida amiga, a doutora Flora, que faz um excelente trabalho, ontem mesmo a gente liga uma para a outra para tirar alguma dúvida, né? Ela falou, ai, doutora, desculpa, eu demorei um pouquinho para te retornar. Eu falei, imagina, eu estava atendendo um grupo de homens. Ela faz um trabalho maravilhoso com os agressores. Ela faz reuniões com os agressores e orienta, de maneira geral, sobre a nossa lei, o funcionamento, o que é permitido, o que não é. Condutas que, às vezes lugares assim, áreas mais rurais, tem pessoas que, às vezes, têm costumes, o indivíduo que é chucro, como nós falamos, né? E ela tem esse bate-papo com eles, olha, isso tá, conscientização. A conscientização, exatamente. E, estatisticamente, é comprovado que quem faz esses cursos, quem passa por essa reabilitação, dificilmente reincide no cometimento do delito. As pessoas realmente se conscientizam. Mudam. Tem um resultado muito bom. Então, a gente percebe a mudança por parte dos autores a partir dessa iniciativa. Isso e não é compulsório. A pessoa vai lá e exatamente. E, assim, não precisa de nenhum tipo de sofisticação, não. Assim, é bate-papo. É um bate-papo mesmo. Eu quero participar um dia lá para ver. Muito legal, muito legal. Inteirado o negócio. Com certeza. A doutora Flora é excelente. Ela é uma das precursoras nas delegacias da mulher da nossa região, lá. E ela faz esse trabalho com os agressores, com essa conscientização, que é muito interessante. Porque tem mulher também que agride homem. Claro que sim. Claro que sim. Né? Claro e aí, eu acho que ainda o negócio é complicado porque o cara fica naquela posição de... né? E o que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Porque é dependente também, né? Nós, delegados, a gente procura ter esse olhar... a gente tem que se manter neutro. Por mais que a gente trabalhe prendendo, muito mais assim do lado da acusação, mas o delegado ele tem que se manter neutro. Não exatamente igual o juiz, que efetivamente não se envolve, mas você precisa ouvir os dois lados. Sempre tem que ter. Tem que ouvir, para você entender até que ponto aquela vítima contribuiu para a ocorrência do crime, até que ponto a vítima provocou. Às vezes o homem está mais ferido do que a mulher. Então, às vezes, ele tem marcas de defesa. Um contexto, então, justamente. E, às vezes, os dois, obviamente, a gente sabe que o homem, pela própria questão biológica, né, é mais forte que a mulher. Então, ele tem uma presunção de vulnerabilidade. Mas, e aí? Como começaram as discussões? Quem iniciou as agressões? Qual é o contexto da convivência daquele casal? Então, a gente não pode aplicar a Lei Maria da Penha, ferro e fogo, sem ter um mínimo de bom senso, especialmente na hora de um flagrante. Porque quando a vítima vem relatar e o autor está na casa ou está trabalhando, a gente ouve primeiro a vítima. E depois vai lá ouvir. Depois ouve o autor. Aí passa a bola para o juiz. Agora, numa situação de flagrante, a PM, nossos colegas da Polícia Municipal levam a ocorrência para a gente lá, a gente precisa ter o bom senso. Peraí, senta aí, calma. Não comprar a briga, porque eu sou mulher, sempre a mulher está certa e o homem está errado. Não, você precisa ter o bom senso. É um ponto de equilíbrio. Precisa. E isso é legal que você está falando, porque quebra uma mística. Mas eu vou ser sempre o errado da história. Não. Você tem um ponto de equilíbrio. Escuta, analisa e depois passa para frente. E eu vejo que os juízes e os promotores também. Porque, às vezes, a medida protetiva hoje é uma ferramenta maravilhosa, né? Em 48 horas, o oficial de justiça está na sua porta. Mas algumas pessoas utilizam disso para tirar o companheiro de casa. Sem que ocorreu efetivamente. Sem que ocorreu alguma coisa. Sendo que ela poderia procurar um advogado, com a separação de corpos, com a separação do casal, divórcio. Não, às vezes procura um caminho fácil da delegacia porque sabe que a lei funciona muito em prol. E vai tirar. Exatamente. Então, eu vejo que, às vezes, o próprio promotor já se manifesta contrário. O juiz, contrariamente. Então, eles têm esse bom senso, sim. Isso é importante que você fala, porque não é tudo que você compra como verdade. Exatamente. Isso seja em todos os casos, crimes sexuais, tudo. Você precisa ter muito cuidado. A lei confere um valor especial à palavra da vítima nos casos de violência doméstica, porque normalmente ocorre em locais fechados onde não tem testemunho. Mas a vítima também, especialmente as crianças e adolescentes, passam por uma avaliação psicológica para ver se foi induzida a mentir, ou se o que está falando tem credibilidade ou não. Não é igual a gente vê nos filmes, detector de mentira. Não é isso, né? Mas o psicólogo consegue. Um negócio diferente. O judiciário tem um aparato muito bom nesse quesito. E eu acho que a polícia está muito bem preparada
ela se prepara constantemente, né? Porque realmente tem um olhar assim, né? Um olhar de entendimento. Porque antigamente você tinha um outro viés, né? Acho que o ser humano mudou tanto, gente. As coisas foram se adaptando tanto. Você fala da internet, que vai buscar coisa boa na internet. Claro que sim. Vai entender o porquê que está fazendo isso, qual é a diferença que você pode fazer na vida. Então, esses dias eu fui para dentro de Heliópolis, um líder comunitário de Heliópolis. Achei aquilo bárbaro. Os caras têm um trabalho tão bonito ali. Que legal. Tem uma conscientização. Mas eu ainda fiz um chamamento. Eu falei assim, venha conhecer, quebra essa membrana, né, de falar preconceito, ou não. Vai lá conhecer. Tem muito empreendedor, tem muita gente que quer evoluir. Exatamente. Então, você tem que dar chance, né? Exato. E a gente... eu trabalho numa cidade... Sou titular da cidade de Embu-Guaçu. Quantos moradores tem? Aproximadamente 70 mil habitantes. Então, 70 mil pessoas. Mas é uma região assim, muito grande em termos de área territorial. Geográfica, né? Com bastante áreas rurais. E essa semana nós fizemos uma reunião do CONSEG. Com certeza você já ouviu falar do CONSEG, que é o Conselho Comunitário de Segurança. Já participei de vários. Vários. E as pessoas muitas vezes não vão. Não vão, tem que ir. E lá é feita uma reunião itinerante. Então, são feitas em bairros, para que a gente possa... As pessoas que moram nos lugares mais humildes e afastados possam participar. Essa semana nós fizemos a reunião numa associação de moradores do bairro, um local muito humilde, mas nós fomos tão bem recebidos e pessoas ali que nunca tinham tido uma proximidade maior com a polícia, tirando dúvidas, perguntando a questão da diferença da civil e da militar, o que fazer, a quem recorrer. Quem eu chamo primeiro? Quem eu chamo, a questão de som alto, festas que são feitas, às vezes, muito em chácaras, e orientações que você passa. E como é bom a gente estar próximo da população. Eu tenho um carinho especial, assim, eu gosto muito de trabalhar em região de periferia, pelo carinho a forma como você é recebido e como você faz a diferença, em todos os lugares. Porque a população carente, eles ficam tão gratos. Não, e é legal quando você vai até o local. Isso. Você não espera, você é ativo, não só receptivo. Exato. Então, quando ele vê que você está chegando ali com o intuito de aprimorar conhecimento, estou aqui, sou vivo, estou aqui, é vida real. E eles pedem, passa uma viatura aqui, pedem para a Polícia Militar, passa uma viatura aqui, porque essa nossa área é tão grande, então eles já fazem essas conexões para buscar depois uma vizinhança solidária, né, que é tão importante, especialmente nessas áreas rurais, que um vizinho está aqui, o outro está lá, né? Você precisa do contato de um vizinho ajudando o outro e a população ajudando a polícia. Como é que você enxerga a polícia no futuro? Olha, eu vejo uma polícia cada vez mais humanizada, um diálogo aberto com a população, uma polícia menos violenta do que foi em épocas de ditadura, proativa, mais próximo da comunidade. Eu vejo a polícia como uma parceira da sociedade. Então, eu incentivo muito os jovens a ingressar, porque nós precisamos dessa mentalidade nas redes sociais, em todos os lugares, sabe? Com essa facilidade das pessoas pedirem ajuda, receberem as orientações necessárias, uma polícia que trabalha preventivamente e não só de maneira repressiva. Não só na reação. Evitando a ocorrência. Então, uma polícia que instrui, que orienta, que auxilia, e parceira da sociedade mesmo. Nesse sentido que eu vejo. É isso? Eu trabalho para isso. Você faz tour com essa mulher, essa meninada aí, com essa garotadinha aí? Olha, você tem a diferença lá da civil e da militar. Mas você já foi numa delegacia? Então, a gente faz uma dinâmica... Você faz um tour? A gente faz uma dinâmica... Tem um investigador que faz palestra comigo, que a gente faz uma dinâmica fazendo um pequeno teatro para mostrar para eles a diferença da atuação da Polícia Civil e Militar. E convido, sim, para entrar. E foi engraçado que uma vez eu fiz uma palestra numa escola e uma menina estava chorando muito, uma adolescente, a Kayla. Um abraço para ela, que depois eu sei que ela vai me assistir, que hoje ela é uma grande amiga minha, seguidora. E aí eu falei, de repente ela está emocionada, né? As meninas vieram me falar, né? Olha, está chorando. E a gente ia fazer a palestra. Aí eu soube que não, que ela tinha medo.
Ela tinha um verdadeiro pavor da polícia. Então, pelo fato da polícia estar na escola, ela ter que assistir, ela estava chorando compulsoriamente. Caramba. E aí, conversando com ela, eu soube que o pai dela, na infância, havia sido preso. Sim. Isso causou um trauma tão grande que ela não podia nem ver viatura mais. E aí a gente fez uma amizade, a gente conversou, e aí ela foi convidada para tomar um café na delegacia, e ela passava ali na porta com medo, até que ela entrou, né? E então a gente convida assim, venha conhecer. Eu até perguntei nessa reunião que eu participei essa semana, quem nunca entrou numa delegacia? Tem pessoas que nunca entraram. Que nunca entraram. Né? E eu acho que tem que ter esse convívio, mesmo, saber na raiz o que faz. Especialmente ali. A gente está ali, a gente não vai resolver tudo, mas a gente mostra os caminhos. Olha, esse seu problema é defensoria pública, esse seu problema é prefeitura assistência social, esse contrata um advogado, esse caminho aqui é isso. Então, pelo menos a pessoa recebe uma orientação, ela não fica perdida. Porque às vezes as pessoas estão não vou nem registrar BO, porque isso não vai dar nada. E as pessoas não registram a ocorrência. Então, isso é um outro ponto importante. Não é um ponto importante? Você registra. Porque é ali que você vai ter o parâmetro. Exato. Olha como é importante. Essa informação é muito importante. Do que está acontecendo na tua região. Porque se não registra, você não vai saber, você não sabe qual o índice de problema que você tem ali. Então não adianta cobrar o poder público. Exatamente. Eu tive o fato, mas eu não registrei, eu não te informei. Pode ser que resolva ou não, mas você está informada. E se não tem o registro, o que os nossos gestores vão entender? Aquela região não tem crime, é uma região calma, então por que eu vou mandar viatura, policial? Se é um lugar onde tem pouca demanda, eu vou mandar para onde tem mais. E às vezes a gente está precisando justamente disso, que a população comunique. Tem um postinho de polícia perto da minha casa que foi desativado. Aí todo mundo, mas desativou. Eu falei, então, mas vocês... Não era bom quando tinha, mas tinha que ajudar os caras lá. Exatamente. Você tem que fomentar o bem, o quanto que eles faziam de bem ali. E outra coisa muito importante também, usando o exemplo, né, dessa reunião que a gente fez com a comunidade essa semana, alguns integrantes da Associação Comercial compareceram na nossa reunião e para elogiar o nosso trabalho, que é uma coisa rara. E tem que elogiar. Falando do quanto ele foi bem atendido, e ele fez questão de frisar por um escrivão novo, o rapaz era novo, mas ele me passou todas as orientações que eu precisava. O detalhe que ele falou, a gente viu que vocês estavam fazendo uma apreensão de drogas grande, então, teoricamente, a gente estava com uma situação mais importante, vamos falar assim, mais grave, apreensão de drogas, uma prisão, aí o outro funcionário parou, passou todas as orientações para ele, né? E aí ele agradecido pelo atendimento. Como isso para nós não tem preço. Não tem preço. Esse reconhecimento da população. Porque é mais fácil criticar. Claro. Isso é do ser humano, né? Mas eu tenho que falar que quando fez o bem, quando fez a coisa boa da forma correta, tem que falar. E você tem que buscar a resposta. Então, você foi vítima de um crime, vai na delegacia. Conversa com o chefe dos investigadores, o chefe dos escrivães, comigo, com o policial que estiver ali. Qual é o caminho? O que foi feito? O que eu devo fazer? O que eu, enquanto vítima, posso contribuir? Você conseguiu uma imagem no condomínio? O condomínio ajuda muito. Quando ele, é óbvio, através de ofício da polícia. Sim, óbvio. Mas disponibiliza, tem um registro, tem uma testemunha. A polícia trabalha com provas. A contribuição da vítima é essencial. Contribuição é muito, acho que é 80%. Porque a gente vê casos assim, a vítima registra online, muitas vezes porque não pode ir na delegacia, outras vezes porque não quer, e não quer voltar mais na delegacia. A gente fala, mas agora o senhor precisa voltar aqui para esclarecer algumas questões. E a vítima não volta. Então, aí você fica perdido, como é que faz? E aí, mas às vezes ela mesma fez aquele registro online, usou, não soube explicar direito o que aconteceu. Também não soube explicar direito. E a gente quer entender. Então a gente fala, vem cá, mas quando que é bom para o senhor? Hoje eu não posso, não vem. A pessoa não vem. Então, a gente precisa da contribuição da vítima também. Isso ajuda. Ajuda. Aí você tem um ambiente, um bairro, sei lá, melhor. Mais seguro. Mais seguro. Tem um condomínio. O condomínio é o que a gente tanto busca, gente. Eu dou palestra de segurança. Não adianta você colocar R$1 milhão em câmera e deixar meio portão aberto. Exatamente. Foi embora, você joga tudo no lixo. Porque é o teu procedimento. Aí eu aprendi um pacto que é assim, vou fazer com você. Tá? A minha segurança depende da sua atitude. Perfeito. Porque
eu preciso da sua atitude bem feita para me sentir seguro. Não adianta a gente estar num carro blindado e você está dirigindo e eu vou lá e abro o vidro. Com certeza. Eu coloco a tua segurança em risco. Então, é um conjunto da obra. Perfeito. Essas parcerias que a gente faz. Que a gente tem. E eu acho que ter você aqui hoje foi muito importante, porque esse canal está indo para o Brasil inteiro. Mas é uma reflexão justo para aquela pessoa que não teve contato com a polícia, ou não sabe o que uma faz, a outra faz. O que eu posso pedir realmente de apoio, e qualquer sinal de violência, alerte. Com certeza. Por menor que for. Né? Exatamente. É porque a questão específica do feminicídio, ele não surge do nada. Não, né? ele vem sendo... A não ser que a gente vai tirando questões emocionais, psicopatias gravíssimas, de surtos, mas um feminicídio, ele começa ali com uma agressão, com uma ameaça, com um tapinha, o xingamento, a lesão mais grave, até que ele culmina na tragédia. E eu, infelizmente, perdi 2 amigas, né? Que a gente pode marcar um podcast só para falar disso. Vamos. Né? Que a violência doméstica, ela se estica um dia só para isso. Uma delegada de polícia. Todas as vezes que eu falo, eu me arrepio, né? Estou arrepiada aqui. E uma fonoaudióloga. Né? Não tem como não me arrepiar. Duas pessoas que a gente fala, olha, a violência doméstica é no Datena, é na periferia, não. Está em todas as classes sociais. Todo lugar. E a prevenção é tão importante. Todo lugar. Porque muitas vezes o BO de ameaça e uma condenação, ainda que o indivíduo fique ali 1 mês, 2, 3, ou faça algum outro tipo de serviço alternativo, alguma penalidade, isso já faz com que ele reflita. E o fato de ir para a delegacia prestar esclarecimento já causa um temor do que não vai dar nada, a pessoa não faz nada e quando vê... Mas tem que denunciar. É muito importante. Tem que denunciar. Muito importante. Porque tem que parar com esse negócio, acabar com isso. Acabar não vai, infelizmente, né? Porque todo dia é um processo, mas quem vê ou tem a intenção de fazer, falou, pá, vou repensar aqui. Exatamente. Porque vai dar consequências severas. Consequências severas. Em prol do bem das nossas famílias, das crianças, crescer num ambiente familiar mais saudável. Porque a criança está vendo aquela pancadaria ali, ó. A tendência... É inevitável, vai junto. A tendência é isso, começa a ir mal na escola, começa a se tornar mais agressiva, aí começa a se relacionar. Já entra num relacionamento abusivo também, porque aquilo que ela vê em casa acaba replicando, né? Ela vê como espelho. Então, a gente precisa tratar isso, a nossa família, a saúde mental, os princípios que a gente falou, né? É muito bom. De respeito, resgatar isso daí. Doutora, obrigado. Pena que passou tão rápido. Não, a gente vai fazer outro, né? Não vamos? Para mim é um prazer, Vamos fazer outro, porque a gente tem muita coisa para falar. Temos que alertar. O tempo é curto, mas tem que alertar. E temos que trazer à pauta esses temas importantes. Fez sentido para você? Muito. Gostou? Muito. Gostei muito. E esse próprio ambiente aqui, eu quero elogiar pelo bom gosto, pela leveza e pelo carinho, né? Desde a primeira vez que você me convidou, para mim é sempre um prazer estar aqui para falar da segurança, para falar um pouquinho do meu trabalho e também pelo respeito que você tem pelas instituições policiais. Eu quero te agradecer. Tenho, muito. A gente precisa de mais pessoas assim que sejam mesmo. Parceiros e que repliquem e que traga para esse debate, traz para o conhecimento das pessoas como é o nosso dia a dia. Porque não adianta criticar sem ver. Gente, não é assim. Então, vai lá, toma a sua análise, acompanha, veja, denuncie, coloca lá o BO, né? Faz o registro. Se o galo cantar, conversa com o vizinho. Né? Não vai primeiro, mas vai lá tomar um café. Mas a delegacia está de portas abertas, é isso que eu quero deixar claro. Isso, de porta aberta. Poxa, eu quero falar, quero saber, quero uma informação, o que eu posso fazer? E estamos aqui, esse é o sentido. E assim, os jovens, as mulheres, os idosos, as pessoas, a gente quer essa proximidade, porque a gente possa evitar a ocorrência de crimes. Por isso que eu falo, quando você sentou aqui, eu falei, eu tenho certeza que o pessoal vai falar, vai comentar. Eu quero pergunta para a doutora, eu quero que siga. Faça tudo isso, gente. Quem... Eu vou deixar depois a minha rede social também. Porque é importante saber
quanto é precioso. E quantos delegados vocacionados, quantos policiais civis que pode aparecer. O que tem de pessoas aí querendo fazer mais, disposto a... Realmente o nome fala, servidor público. Servidor público. E vai lá, faz a prova. Vai no concurso, passou, ingressa. Essa é um recado que eu quero deixar para o pessoal. Não é? Porque se você tem um sonho, corra atrás dele. Eu acho que tem um grande mestre que passou pela Terra, que muitas vezes eu falo nas minhas palestras, que falou assim, que tudo é possível ao que crê. Tudo. Então, se você tem um sonho, independente de qual seja, acredite, busque, acredite em você, tenha fé, porque é essa fé que move as montanhas e permite que você chegue aonde você quer chegar, independente da sua classe social, independente de questões físicas, de gênero. As oportunidades hoje estão para todos. Perfeito. Qual a sua rede social? Lívia Saporito. Lívia Saporito. Meu nome é com Y. Lyvia Saporito. Esse é o meu Instagram. Então, segue, compartilha, se tiver alguma divulga, dúvida, pode perguntar, eu vou respondendo de forma gradual, mas estou aberta para auxiliar, para diálogo e para somar. Doutora, tamo junto. Tamo junto. Página de amigo, viu? Isso aí. Tamo junto. E quando eu estiver lá em Embu, vou te visitar. Venha me visitar. Obrigado, viu? Obrigada, pela gratidão. Gratidão. Passou muito rápido, foi muito bom. Foi bom, foi muito bom. Perfeito. Galera, aí, ó, vamos buscar ajuda? Vamos conhecer a polícia? Vamos entender que a gente pode resolver com muita tranquilidade, sendo parceiro. Isso. Vamos lá, gente. Segue a doutora, me segue, faz pergunta e vamos para outra. Me despeço do meu jeito. Um abraço.